Pessoal, muito boa noite a todos. Essa noite, nossa, quanta emoção, né? Com a vinda da Natasha, do Tato, a gente agradece muito a disponibilidade deles. O Tato, ele fala sobre o tema, se fosse um homem de bem, teria morrido. Muito bem, pessoal, muito bem. É muito gostoso começar assim, com alguém que já dá esse pontapé inicial tão gostoso, tão bonito, que não é possível que um ser humano normal que escute não tenha se emocionado com a voz da Natasha, com o que ela cantou, com o que ela escolheu para a gente hoje. A escolha tão precisa, tão acertada de cantar Ave Maria, uma pessoa, um espírito em que quando deixei a Igreja Católica, eu queria muito conservar esse carinho que tenho como mãe desse espírito de envergadura que nós nem conhecemos. Agradeço a todos por estarem aqui comigo, principalmente os que estão com a câmera ligada, porque é muito mais gostoso ver o rostinho de vocês se chacoalhando assim, ou fazendo alguma cara que não está entendendo. E que se puderem aqui, ó, o Sebastião, a Lourdes, a Eliana, o Júlio César, a Magda ligarem a câmera, vai ser muito gostoso. Eu quero, em nome de algumas pessoas, agradecer pessoalmente, porque sei que vieram aqui, talvez por causa do meu convite. A primeira que eu vi foi a Camila, então a Camila e aqui que está com ela ali também. Um beijão para vocês. A Lucimar, estou vendo a Lu ali. Um beijão, Lu. Obrigado por ter vindo, minha linda. Viu? Que bom. Também a Thaís, que está aqui com a gente. Não posso deixar, obviamente, de agradecer essa pessoa que já foi citada aqui hoje, que está ali na cama, que está ali sentadinha com a gente, viu? Eu fico muito feliz. Ela é como uma mãe para mim. Eu quero muito poder continuar ajudando, como tenho ajudado algumas pessoas, sem imaginar como posso fazer isso. Mas com certeza é o amor de Jesus, é o nosso bem maior que nos guia e nos orienta para isso. Então, a dona Regina, que o Ciro, o filho dela, estava ali arrumando a câmera. A parte mais bonita foi perceber quando ele parece que pôs a câmera num lugar que ficou bom para ela e ele deu um beijo na cabeça dela e talvez saiu da sala. Que esse carinho se perpetue, que esse carinho continue entre nós. Lembre-se sempre que uma vez Jesus falou para seus discípulos que, agradecendo a eles, que uma vez ele teve fome, deram de comer, ele teve sede, deram de beber, era estrangeiro e o amparaste, o recebeste, o hospedaste, era uma pessoa enferma e fosse visitar. E os discípulos estão falando, mas quando, mestre, ouvi isso? Quando o senhor fez isso? Conferido pelo senhor? E ele então diz, a todos esses pequeninos, a todos esses que fizerem, a mim que estás fazendo. Então, eu vou falar para vocês aqui, é como se eu estivesse falando também em nome de Jesus, falando para Jesus, porque ele sente por nós, ele sabe por nós, ele percebe por nós. Então, pessoal, eu não sabia, consequência, que era esse tipo de formato quando passei o tema para o nosso encontro. Isso que é muito gostoso ver que a gente está inspirado e que os Espíritos nos guiam. Mas quando abrimos assim a oportunidade de vermos uns aos outros e falarmos e comentarmos, eu acho que esse tema é muito propício. Porque vejam bem, se vocês não quiserem responder por vergonha, fiquem tranquilos. Mas quem aqui não perdeu um ente querido que amava muito? Quem de nós aqui não experimentou essa dor? Essa dor que muitas vezes questionou nosso coração como não está certo isso ter acontecido. Isso foi injusto. Ele não podia morrer, ele era uma pessoa muito boa. Mas aí, pessoal, então, vejam se... Apenas um mês eu me despedi da minha mãe. Foi um sentimento muito profundo, porém, no dia eu fiquei muito triste, me deprê, porém, hoje eu agradeço a Deus por ela estar onde está, porque ela foi liberta. O José já antecipou, e eu digo que usando pela palavra liberta que ele usou. Vocês vão ver como isso está presente no texto que nós vamos estudar e como é verdadeiro em nossa vida. Infelizmente, pessoal, eu preciso concordar com Allan Kardec, ou felizmente, mas eu quero dizer que é infelizmente porque me contrariou bastante, quando eu ouvi que lamentar demais ou chorar demais por alguém que se foi é uma manifestação de egoísmo da nossa parte. Você está questionando muitas vezes a dor que você sente, como ele pôde fazer isso comigo, seja ele Deus, seja ele a própria pessoa que desencarnou. Mas então todos nós sentimos isso. Parece que essa escola, somos todos matriculados. A dor da morte vai visitar-nos, a menos que a gente não se importe com ninguém. E isso não é possível. Se a gente ficar aqui convivendo um pouquinho mais amanhã e depois, eu já começo a pegar um carinho mais e mais por todos aqui, como tenho por alguns que já aqui vejo mais e citei o nome. Então, pessoal, vocês todos conhecem uma frase, é muito forte, é muito importante, e que ela é errada construída em nossa cabeça.
Não precisem responder, mas respondam por vocês mesmos. Vocês já não viram essa frase da mãe, do pai, do vô, da avó, de um professor, de um irmão mais velho, que diz, para tudo tem jeito na vida, só não tem jeito para, todos nós sabemos. E não é verdadeiro. Porque essa frase nos dá a ideia de que para tudo há uma solução, como se a morte fosse um problema. E a morte, como o José já bem colocou, não é um problema, é a parte de uma fase. E nós, seres humanos, vivemos por fases. Meu Henrique, meu filhinho, está saindo da fase da infância, está quase já começando a nascer o segundo molar dele. A fase já do jovem, da adolescência. Ele vai sair dessa fase, se Deus quiser, e vai entrar na fase adulta, ou na fase do jovem, depois na fase adulta, e depois na fase senil, e depois na fase do desencarne. É natural. Se eu torcesse ao contrário, seria como se eu quisesse que o sol parasse e não nascesse nessa manhã. Ou que ele não se pusesse nunca. Oh, obrigado os que estão aparecendo, Giovana. Um beijão, Gi. É muito melhor ver vocês aqui, viu? Anice, olha, parece a Anice ali, Anice Antunes. Acho que ela é Anice Antunes, né? Lógico, tá vendo o nome, né, meu? Então, olha só, pessoal. Vamos nos aprofundar num texto que eu escolhi para fazer hoje, mas eu não quero deixar de mencionar que essa frase que foi dita, que é o nosso título de hoje, se fosse um homem de bem, teria morrido, também pode ser traduzido ou atualizado como vaso ruim não quebra, que todos nós ouvimos também, como se fosse aquela pessoa má, aquela pessoa que não é de acordo com o nosso bom comportamento, sobrevive, está viva e desfrutando de boa saúde. Eu não sei se vocês gostam, mas eu vou indicar uma leitura para usar uma partinha desse texto. O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Se alguém não leu isso aqui, eu tenho inveja de você, porque você tem uma fonte não abusada, abundante, para você ler e se aprofundar. Se já leu, ou ouviu o filme, vai entender maior. Tem uma parte aqui, que no filme é colocada nas Minas de Moria, no livro é colocada logo no Condado, no início do livro, mas que Gandalf faz uma pergunta a Frodo. Ele disse assim, muitos que vivem merecem morrer. Tá aqui, tá, pessoal? Tá grifado aqui, para falar que eu não estou lendo uma coisa que não existe. Ninguém desconfiou isso, eu acho. Muitos que vivem merecem morrer. E muitos que morrem merecem viver. Você pode mudar esse quadro, Frodo? O Gandalf está falando para Frodo, um hobbit, que lamentou a morte ou a não morte de Sméagol. Quando o tio Bilbo, o tio dele, teve a oportunidade de matar o Sméagol e não fez. Então ele fala, que pena o tio Bilbo não ter matado o Sméagol quando teve oportunidade. Então o Gandalf diz, pena, Frodo, foi a pena que segurou a mão de Bilbo e não matou o Sméagol. E aí, então, ele continua esse pensamento. Você pode mudar isso, Frodo? Mudar o quê? Que todos nós já concordamos aqui que tem gente boa que morreu e que tem gente ruim desfrutando de uma saúde plena, uma saúde maravilhosa, uma condição de status muito boa. Inclusive, status é uma palavra que nós buscamos muito, eu gosto muito da tradução dela. Se vocês não sabem, eu dou o significado de status, que tem muito a ver com a nossa palestra de hoje. Status é quando você compra uma coisa que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para alguém que você não gosta, a pessoa que você não é. Então, isso é status, isso é o que nós buscamos quase o tempo todo. Querer ser mais que o outro, não querer doar, não querer participar. E está ali naquele destaque falso, que até um dia, quando nos separarmos do nosso corpo físico, veremos toda a ilusão que criamos. Então, Frodo continua ouvindo de Gandalf. Então não seja tão ávido, tão precipitado para julgar e condenar alguém à morte. Ele está nos dizendo isso. Não sejam tão precipitados e falar, aquela pessoa que tinha que ter morrido, ou aquele não podia ter morrido. Vocês se lembram que Jesus, conversando com seus discípulos, ouviu de Pedro que ele não permitiria, que só se fosse por cima do cadáver de Pedro. É claro que ele não fala assim, mas ele diz, não, mestre, eu não vou permitir que isso aconteça. E Jesus responde asperamente a Simão Pedro, não concordando com esse comportamento. Afastai-vos de mim, ó Satanás, opositor à vontade do meu Pai. Porque não é a vontade do meu Pai que está se manifestando aqui, e sim a dos homens, Pedro, essa não compreensão. Posso sim morrer. Se o Cristo, como o Emmanuel já falou muitas vezes, Chico, uma vez o Chico estava questionando muito sobre o cansaço, sobre a dificuldade do trabalho, muitas coisas, então o Emmanuel diz a ele, Chico, se Jesus, que é Jesus, saiu da terra nos braços da cruz, o que você queria de uma carruagem para andar entre os homens?
Então, exigindo essa postura, esse posicionamento do Chico, de que não lamentasse ou não fosse contrário a isso que nos dói muito. E falo com todo respeito e todo amor aqui, por exemplo, ao José Luiz, que perdeu, entre aspas, a mamãe em tão pouco tempo. Graças a Deus, a minha mamãe está aqui comigo, não na minha casa, mas está encarnada, mas muitas mamães, como o Chico Xavier, perdeu novinho, com 5 anos de idade, o Chico ficou órfão de mãe. Aí vem Dona Cidália Batista e logo um tempo depois fica órfão de madrasta também, que era, na verdade, um anjo encarnado ali com o Chico. Mas o que podemos fazer? Simplesmente aceitar resignação à vontade de Deus, submissão a essa maior lei que nós não temos como mudar. Então ele pergunta, não seja tão ávido em condenar alguém à morte, pois mesmo os mais sábios não conseguem ver o quadro todo. Nós não sabemos o que está por trás, pessoal. Muitas vezes nossos planos são contrariados. E às vezes a Natasha faz um projeto tão bonito, vai lá, e que ela vai ter que ralar bastante para o negócio funcionar. E não precisava que ralasse tanto por uma coisa tão boa, tão bencionada. Mas ela tem que provar talvez algum valor. Ela tem que mostrar alguma força de dedicação, por exemplo. E os planos saem diferentes do que ela gostaria. Mas precisou acontecer assim para que desse certo do jeito que, no fundo, ela queria. Senão não seria o certo. Às vezes nós queremos uma coisa, e eu vou citar outra vez, já que estou com o livro na mão, pessoal. O Gandalf faz um plano. O anel vai parar lá no condado, tão distante, tão longe de onde ele foi criado, em Mordor. E ele vai fazendo uma viagem, como representasse a nossa vida, onde eu tenho que passar por vários pontos, vários lugares, até conseguir chegar no lugar e desprezar a construção desse anel, lá onde ele foi feito, jogá-lo fora. Mas muitos dos planos que Gandalf fez deram errado. Não saíram como ele queria. E o Sam, um grande companheiro de Frodo, fala com Frodo, mas Frodo, Gandalf não queria que viéssemos por aqui. Ele não queria que usássemos esse caminho. E o Senhor dos Anéis, ali, no caso, no livro maravilhoso, isso já é o Retorno do Rei, o Gandalf, de longe, não pode comunicar-se mais com ele, percebendo só que o plano não foi exatamente como ele queria. Frodo fala para Sam, muitas coisas aconteceram sem o plano de Gandalf, sem a vontade dele, que é o nosso chefe, o nosso líder, mas que precisaram acontecer para que desse certo o final. Porque Gandalf diz para o bem ou para o mal, Sméagol ainda tem uma participação nessa história. Então, pessoal, eu sei que todos aqui carregam dores profundas, como eu também. Parece que estar aqui encarnado é aprender a se despedir, a entender, porque vai chegar um dia. Vamos ver quem tem a carinha de mais jovem aqui. Acho que a Camila, será a mais novinha? O mais jovem daqui, pessoal. Essa pessoa vai chegar o dia... o José, talvez, né? Pode ser qualquer um de nós. Vai chegar o dia que você vai ter que se despedir do seu pai e da sua mãe. Vai ter que se despedir dos seus filhos, despedir da sua casa, despedir das suas coisas, despedir do seu próprio corpo, porque você terá que morrer. Não tem outro jeito. E bem ou mal, a lei se iguala a todos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Muitas vezes nós nos defendemos dizendo assim. Eu sei que Dona Regina, essa senhora que está aqui, que é como uma mãe para mim, perdeu um filho. E perder um filho eu acho que é a dor mais profunda que um coração pode sentir. Eu não acho que podemos comparar uma outra dor tão forte quanto você ter que se despedir de uma vez por todas, pelo menos nessa encarnação de um filho. Mas, no texto que vamos aprender, diz assim, falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costuma dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Olha só, ele está afirmando isso para todos nós, parece que é verdadeiro. Nós nos defendemos, nós argumentamos, nós questionamos que se fosse também aquela pessoa má, ele teria ficado vivo, mas como era meu filho, como era aquela pessoa maravilhosa, ele morreu. Como se fosse errado, como se fosse certo, como se fosse completamente compreensível a sua posição. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade. Olha, eles afirmaram que parece que falando assim é uma verdade, que se fosse um homem bom teria morrido, e que se fosse um homem mau não teria morrido. Mas quando ele chama essa atenção a nós, e quando diz isso, diz uma verdade, muito cuidado em entender que aqueles que morrem só são os bons. Porque uma pessoa que está ligada ao crime, uma pessoa que está ligada ao erro, que está se envolvendo com coisas muito perigosas, usando drogas, é uma pessoa que, por exemplo,
trocou os tiros, ele se envolveu com coisa perigosa, ele pode ser que morra também. Não é só porque um carro se capota ou sofre um acidente, somente aquela pessoa mais espiritualizada que vai morrer. É claro que eles não querem dizer isso. É claro que não dá para levar ao pé da letra. O que eles querem dizer é o seguinte, que muitas das vezes, sim, quando Deus julga não mais necessário se ficar na terra, porque já se aprendeu o que se tinha que aprender, é melhor que se desliberte, que vá embora. Que não fiquemos com esse preso, com essa postura errada de achar que estar na terra é estar num lugar gostoso ou bom. Aqui não é uma colônia de férias, pessoal. Nós não estamos aqui de folga, nós estamos aqui a trabalho, nós estamos aqui para se dedicar. E eu vou usar, então, sempre, talvez, o exemplo da Natasha. Nós estamos aqui para fazer coisas boas pelos outros, para nos envolver. Ah, eu não tenho tempo, não posso fazer, mas você pode, talvez, doar, você pode colaborar de algum modo, você pode participar de uma maneira efetiva aos teus olhos, mas que você não pode dizer que não precisa trabalhar, não tem que se envolver. Então, continuando, ele vai falar... Pois bem, falando assim, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde ou muito comum sucede Deus dar a um espírito de progresso, ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom espírito que, por prêmio de seu mérito, receberá a graça tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais que proferes uma blasfêmia. Axioma é o mesmo que um postulado, pessoal. Quando Aristóteles, quando eles pensavam, antes disso, até foi Euclides, eles quiseram tentar provar o que era uma verdade. A palavra axioma aparece também na primeira questão do Livro dos Espíritos, num axioma que aplica à vossa ciência. Esse axioma tem que ser entendido assim, é considerado uma verdade por vocês, só que não é uma verdade, até porque a verdade não dá nem para ser provada. Então, o axioma é o mesmo que um postulado, uma proposição. Se eu quero provar que uma coisa é verdadeira, eu tenho que lançar mão de duas hipóteses que provam uma terceira verdadeira. Por exemplo, José Luiz é mortal. Eu quero provar que o José Luiz é mortal. Eu digo, todo homem é mortal, José Luiz é um homem, portanto, José Luiz é mortal. Então, eu tenho duas hipóteses para ter uma prova. Mas aí chega a Camila e fala, mas prova que todo homem é mortal. Então, eu preciso de outras duas hipóteses que provem que todo homem é mortal. E aí pode, por exemplo, a Lucimar falar assim, não, mas prova uma outra hipótese aqui. E assim você não consegue provar nada, porque sempre se pergunta sobre as hipóteses e você não consegue chegar à sua prova. Então, Euclides fala, não, vamos criar um axioma, um postulado, no qual todo mundo considere verdadeiro. E ele cria, então, um axioma. Veja a sabedoria da resposta de quem está escrevendo para a gente. É Fénelon. Por conseguinte, quando vos utilizais deste postulado, dessa proposição, não suspeitais de que proferes uma blasfêmia. Não devemos mais falar isso, pessoal. Não devemos mais pensar assim. Ao final de cada palavra nossa com Deus, ao final de cada prece, não tenham medo e coloquem-se na posição de falar, Pai, mas faz a tua vontade, não faz a minha. É natural que peçamos a Deus aquilo que achamos ser o melhor para nós, mas muitas vezes não é. O Henrique uma vez me pediu para dirigir o carro até a casa da vovó. E aí ele tinha 5 anos de idade. Vocês acham que eu deveria deixar? Mas ele é tão bom. Ele é tão bonzinho. E ele se dedicou muito para que eu tivesse feliz com ele, para que naquela hora o pedido fosse atendido. Eu falei, papai, mas eu posso dirigir o carro até a casa da vovó. Não pode, Henrique. Por mais que você seja bom, papai não pode deixar você dirigir o carro. E ele não viu o filme do Indiana Jones, ainda bem que não tinha aquele solado grossão de madeira no pé daquele menininho que acelerava o carro. Ele participa do Indiana Jones, e aí ele está dirigindo um carro, e aí o Indiana, pé na tábua, short round, e ele está como um solado de madeira. Aí ele estica o pezinho com alcance. Graças a Deus o Henrique não viu nem o Goonies e nem esse. Porque senão ele é capaz de querer, porque o meu argumento foi, se tem a perna muito curta, não pode ainda. Mas, pessoal, se nós conseguíssemos, então, compreender que o nosso pedido, muitas vezes para Deus, é mais absurdo do que dirigir o carro até a casa da vovó, nós não podemos ser atendidos. Não há como haver uma autorização a um pedido tão egoísta, tão bobo, tão ilógico como esse, que às vezes nós fizemos. Mas veja que é errado a nossa atitude ainda. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem,
logo observais, antes fosse este. Eu não vou perguntar isso, eu acho que é meio indelicado, mas alguém já pensou, responde só para vocês, já pensou assim, puxa vida, não acredito, morreu aquele cara, podia ter sido aquele outro. Pessoal, não façamos isso. Nós não temos nenhuma condição de julgar, de analisar esse tipo de situação. Então, antes fosse este, diz aqui nós falamos, enunciais uma enormidade. Bacana quando ele fala enormidade. Enormidade é desproporção de grandeza, um crime, uma falta. Porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que, então, haverias de querer que o mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à terra? Pessoal, não é bem interessante? Quando nós ouvir que uma pessoa estava presa e está lá muito mais tempo do que precisa e que não há o julgamento, não há análise, a gente fica, poxa, essas pessoas não podem ficar mofando aí. Ou o contrário, uma pessoa que julgamos que cometeu um crime hediondo e que não fica presa ou que não fica retida de um problema a oferecer novamente à sociedade. Nós, às vezes, nos colocamos, poxa, que coisa errada, que injustiça. É isso que ele está nos levantando. Preso à terra, estar aqui, é estar com a dificuldade de estar encarnado. Eu não sei, acho que ninguém nadou de pijama aqui ainda. Nadar de pijama é estar encarnado, pessoal. É correr com alguém te segurando. Para que isso? Para que quando nós nos libertemos do mundo físico, nós retornemos ao mundo espiritual mais fortes, mais leves. Sócrates tem uma frase muito bacana que ele diz: filosofar é treinar para morrer. Filosofar é aprender a morrer. O que ele quer dizer? Que nós, estando encarnados, não podemos viver a vida só de encarnados, achando que felicidade é quando eu como uma comida gostosa, quando eu tenho um monte de amigos, quando eu sou convidado para os lugares. E que coisa ruim é o que fere meu corpo, é o que me contraria, é o que me está fora do clima que eu gostaria de estar. Isso mostra que nós estamos ainda num comportamento de filhos preguiçosos, que não querem trabalhar, que não querem se dedicar, que não querem exercer alguma coisa boa na sua própria construção, na sua própria reforma. Vejam que bacana essa pergunta. Então, você acha justo que um homem que já teve o tempo de se libertar fique preso à terra? Lembra que o José Luiz falou uma palavra sobre libertação ali, né? Que diria ser um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade que a esta não tivesse direito? Olha só, dona Regina, eu já falei para a senhora isso algumas vezes. Dona Regina como uma mãe para mim, que perdeu um filho. Nós não podemos exigir que ele esteja de qualquer modo ao nosso lado. Ele será reencontrado. Nós estaremos juntos logo. Daqui a 80 anos, pessoal, está todo mundo no mundo espiritual, hein? Eu julgo com certeza que daqui a 80 anos a Carol está no mundo espiritual. Ah, a Carol está no mundo espiritual daqui a 80 anos. Daqui a 80 anos, o José Luiz, o Wilson, Giovana, mundo espiritual, certeza. Eu com 80 anos, daqui a 80 anos, vou estar com 124, pessoal. Eu tenho quase certeza que eu fico até uns 130 aqui, mas vou considerar que com 124 eu já posso ter. 80 anos não é nada, cara. 80 anos não é nada. É quase nada. É relativo, como o senhor Einstein falou, mas daqui um pouquinho está todo mundo junto. E eu já pedi a dona Regina que me apresente o filho dela no mundo espiritual. Eu pedi, a senhora me conta dele aqui, fala como que ele é, como que ele era, como ele brincava, e aí lá eu vejo ele, eu conheço ele. E vou conhecer feliz, eu vou conhecer ele como um fato a ser vivido, a ser experimentado. Então, ele nos pede isso. Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Que bacana. Com a internet agora, com a pandemia, nós estamos nos vendo bem. Mas se eu quiser ir aí onde vocês estão, pessoal, apesar que tem gente em Juiz de Fora, tem gente em tanto lugar, mas, cara, é longe, bicho. Eu pego o carro e roda e não vai, e roda e não vai, e chega e para comer um lanche, para ir no banheiro e vai. Pega então para ir para o Espírito Santo. Mais longe ainda.
Vai de avião, cara, vai em embarque, o avião decola, aquele combustível todo, e viagem em linha reta, e pousa, e faz, vai taxiando Nossa, vocês andaram longe, longe do Espírito Santo? Por que você não vai para a Lua? Compara então o sistema solar. Meu, nós estamos aqui em cativeiro, estamos presos aqui à gleba. Graças a Deus, assim que é. Graças a Deus, nosso livre-arbítrio é limitado. Bom, eu tive um filho pequeno e eu acho que ele ficou naquele chiqueirinho ali, como o de vocês também deve ter ficado. Eu não chamo chiqueirinho, né? Parece que não é uma boa palavra. É aquele cercadinho que as crianças ficam. Ele tinha livre-arbítrio ali dentro. Eu punha uma bola para ele, eu punha um polvo de brincadeira, ele tinha todo o livre-arbítrio que ele tinha ali dentro. Nós temos todo o livre-arbítrio que nós temos no mundo aqui na Terra. Então é uma certa limitação. Mas quando nos libertarmos, quando conseguirmos expandir um pouco a mente, libertando, abrindo mão, deixando para trás nosso corpo, poderemos ser mais livres. E é o que queremos. Queremos liberdade, queremos ser felizes, queremos emancipação. Sócrates, uma vez, isso é uma história particular da vida dele, estava preso, amarrado na prisão, e então libertaram as mãos dele, as pernas dele, e ele diz uma coisa, nossa, como o prazer está diretamente ligado à dor, porque eu estava preso aqui com essa condição, e agora estou sentindo um prazer tão gostoso, que só senti porque fui libertado. E se eu não tivesse sido libertado, estaria ou não tivesse sido preso, não teria a noção desse prazer, dessa libertação. Nós precisamos passar pela terra, pessoal, e precisamos nos despedir das pessoas para entender que não somos daqui. Eu peço a Deus que, se eu tiver uma dívida muito alta, que eu pague em prestações, mas que ele não leve o Henrique antes de mim, se possível. Mas se for da vontade dele, se ele suspeitar que eu tenho capacidade para suportar isso, então seja feita a sua vontade, meu pai. Mas eu quero entender. O símbolo da Páscoa, pessoal, é algo muito bonito, algo muito interessante. O povo judeu pegava um cordeirinho, um carneirinho, e ficava ali da segunda-feira até a sexta-feira com esse cordeirinho. E ao final da sexta-feira, o entardecer da sexta-feira, o patriarca, o pai, sacrificava este animal na frente da família. E todos experimentavam a dor da despedida, a dor da separação. Quando eu fui comprar Gandalf branco, meu cachorro, apesar de ele ser caramelo, eu fui bem pequenininho, eu estava procurando um Border Collie, só encontrava Pitbull. Aí falou assim, leva, fica ali 10 dias com ele, 5 dias, quando você quiser, depois você traz, caso você não queira ficar mais. Quem consegue devolver uma criatura desse jeito? Quem que consegue ficar com um cachorrinho, brincando ali, e depois é capaz de devolver? Eu estou querendo dizer que o cordeirinho, a família pegava muito amor nele. E naquele momento de despedida, quando o patriarca então pintava o batente da porta, mostrando, nós já experimentamos a dor da saudade, a dor causada pela morte, a dor da separação, não precisa levar nosso primogênito. Então, um símbolo bonito que diz, a morte precisa ser experimentada, precisa ser vivida. Mas essa morte, na verdade, pessoal, é somente uma separação momentânea do nosso corpo físico com o corpo físico daquela pessoa que esteve aqui entre nós e ficou com a gente. Eu sei que dói, mas eu sei que é possível se vencer. É possível trabalhar esse sentimento. E todos nós conseguiremos conforme formos confiando mais em Deus, fomos entendendo que um homem de bem morre, um homem de mal morre, mas que se chegou a hora da libertação, não somos nós capazes de segurar, de impedir. E nem devemos questionar essa atitude ou essa autorização que Deus permitiu. Vejam o que ele nos pede agora. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. É muito comum a gente censurar o que a gente não compreende. Às vezes vem uma censura forte de uma conclusão que eu tirei, porque não entendo, não compreendo aquele comportamento, aquela pessoa, por que ele faz assim. E ele pede, habituai-vos a não censurar o que não compreende. Habituar, pessoal, é repetidas vezes não censurar o que não compreende. Se eu faço um esforço muito grande e não censuro, mas sob um esforço muito grande, no próximo eu posso censurar, eu não estou habituado a fazer. Ele pede prática, pede consequência, pede todo dia um pouquinho. Ele pede que nós nos tornemos seres com
virtudes pelo hábito de praticar o bem. O vício é o hábito de praticar o mal. Se eu considero um homem viciado, vamos imaginar que o Wilson fumou um cigarro na vida e depois não fumou mais. Eu não posso dizer que o Wilson é um homem viciado. Não, eu posso dizer que um dia ele fumou um cigarro. Mas eu vejo o Wilson atravessando, por exemplo, uma pessoa na rua, ajudando uma pessoa ferida. Mas depois nunca mais ele fez isso. Eu não posso dizer que o Wilson é um homem virtuoso. Por quê? Porque ele fez uma única vez cada coisa. O hábito de fazer o mal torna-se o vício. O hábito de fazer o bem torna-se a virtude. Assim Aristóteles nos explicou. Um homem bom é quem pratica habitualmente o bem. Um homem mau é quem pratica habitualmente o mal. E ele pede, habituai-vos a não censurar. Nós temos que ter um comportamento constante com as coisas, não criticar, não falar aquilo quando você não compreende aquilo. E crede que Deus é justo em todas as coisas. Não é possível que haja injustiça quando há reencarnação. Não é possível que haja injustiça quando nós achamos que uma coisa está errada, mas não vemos o quadro todo. Não conseguimos entender, não conseguimos compreender, como o Guido fala, nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. Veja que coisa profunda. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Eu costumo ousar dizer, pessoal, que não existe o mal, só existe o bem. E que se você quiser dar um exemplo do que possa ser mal, você pode perceber que algum tempo depois, ou que pouco tempo depois, ou que de alguma forma aquilo gerou no bem. E para Deus, se não conta-se um tempo como para nós, então não existe o mal. Existe um caminho que eu escolhi que traz mais sofrimento. Mas não existe sim um mal que é oposto eternamente à vontade de Deus. Nada se opõe ao poder e ao amor de Deus. E que o mal que nós praticamos, quase sempre, é fragilidade, ignorância, imperfeição. Por que será que Jesus diz a Pedro, um dia entenderás, Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Nós temos uma fragilidade muito grande e, às vezes, por essa fragilidade, nos tornamos perversos, maus, rebeldes, revoltados com Deus. Esforçai-vos, ainda não só um detalhe, tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades. Nós temos que concordar, pessoal, que se nós não queremos concordar com esse texto, nós temos que ter uma capacidade maior do que quem escreveu o texto e aí falar alguma coisa que se oponha, que seja mais forte. Eu acho muito interessante quando as pessoas não acreditam em Deus. Eu não acredito em Deus. Bom, então vamos contar aqui alguns avatares que tivemos na Terra. Nós tivemos Jesus, Krishna, Buda, Maomé. Esses 4 seres foram tão elevados que confundimos com a presença de Deus na Terra. Muitas pessoas atribuem Jesus ao próprio Deus, que atribua, por exemplo, a Buda a encarnação de Deus, ou que Krishna era o próprio Deus na Terra, quando na verdade eram espíritos elevados que passaram por aqui e deram um exemplo magnífico. Então, vamos pegar esses 4 avatares. Qual é a opinião deles em relação à existência de Deus? Bem, vamos dar um exemplo aqui que vamos pegar a Carol. Ah, a Carol está muito quietinha, vamos mexer com ela. A Carol, então, aparece e mostra na pele dela, sei lá, no braço, na mão, na bochecha, uma bochecha tão limpinha, mas uma ferida, uma marca estranha, e ela se mostra preocupada. Eu falo, Carol, não é nada não, acho que isso aí é um arranhão, vai sarar. Ela, não, estou muito preocupada, a mamãe também teve um câncer de pele, só um exemplo, Deus me livre. Aí tá falando lá, e eu falo, puxa vida, Carol, eu tô achando que não é, você está falando que é, vamos num dermatologista, vamos desempatar essa discussão. Aí nós vamos então numa autoridade. Aí ele faz um exame na Carol, manda para o histopatológico e fala, não era nada, é realmente só um arranhão, a Carol não tem nada, a Carol tem uma pele muito boa, graças a Deus sarou. A Carol precisa dar o braço a torcer e falar, não era nada. Ela não pode continuar batendo, não, é sim, é sim. Então vamos pegar uma segunda opinião. O que eu quero dizer é o seguinte, depois de provado por algumas autoridades, mesmo que estejamos contrários àquele pensamento, devemos falar, bom, eu não sou médico, não sou dermatologista, não trabalho no histopatológico. Ele provou, então isso não é. Pode ser uma outra coisa, um outro dia, mas isso, por exemplo, não é. Voltando ao exemplo, se nós não somos como Cristo, nós somos como Cristo, não somos como Buda, não somos como Maomé, por que a nossa opinião teria mais peso do que a deles? Mas aqui essas pessoas são 4 pessoas. Quanto está o placar em relação a Deus existir? Está 4-0. Os 4 afirmaram a existência de Deus. Ou
eu tenho que ser tão perfeito quanto eles, e aí dar um voto contra, vai ficar 4-1 o placar, ou eu tenho que pelo menos considerar que aquilo que eu não sei, que eu não consigo alcançar, eu preciso ouvir de quem é mais autoridade do que eu. Esse rapaz que está falando aqui é Fenelon. Ele tem mais autoridade do que qualquer um aqui. E ele está dizendo para nós que são limitados os nossos recursos de faculdade mental. E o que nos parece muitas vezes um mal é um bem. Eu não posso dizer que o desencarne do Dudu, filho da dona Regina, tenha sido um bem, porque pode ferir muitos corações. Podemos não compreender essa história, mas eu digo que, de algum modo, estava certo do jeito que está. Aconteceu porque tinha que ser assim. Então, toda dificuldade que nós estamos passando, e a vida de vocês, e as saudades, e as mágoas, e como no Biquíni Cavadão, numa música, ele fala, é difícil carregar um cemitério na cabeça. Tudo isso está certo do jeito que está. Nós precisamos passar por isso para sermos alguém melhor. Tão limitado, no entanto, são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não o apreendem, vocês não absorvem. Os vossos sentidos obtusos, tão limitados, tão pouco inteligentes. Esforçai-vos. Pessoal, vejam que há muitas palavras sutis aqui. Esforçai-vos. Jesus não espera a perfeição de nós. Ele sabe as limitações que o José Luiz tem, tranquilo. Ele sabe as limitações que eu tenho. Ele sabe as limitações da Carol, da Ellen. Eles sabem as limitações da Camila, de todos aqui que eu estou vendo, ó, da Giovana, da Lília. Ele sabe. Mas ele gostaria de ver esforço da nossa parte. Então, esforço em compreender que a morte, muitas vezes, acontece contrariando a minha vontade. Que ele poderia até ser um homem bom, mas que aconteceu, que ele precisou desencarnar e que chegou a hora e que não cabe a mim dizer que não. Nem tenho condição para mudar isso. Então, esforçai-vos por sair pelo pensamento. Pessoal, quando vocês ficarem muito tristes, como muitas vezes a gente fica, Aristóteles diz que é possível, através da razão, você atenuar o seu sofrimento. O Emmanuel fala de um outro jeito, muito bacana, ele fala, examinai a própria aflição. Analisa, porque muitas vezes fala, por que eu estou tão triste assim? Aí você vai ver e falar, poxa, realmente. O José Luiz parece que é inspiração, né? Falou uma coisa muito bacana. Minha mãe faleceu há um mês, eu sofri ali um pouco, mas hoje ele determinou o fim. Ele fala, agora acabou. Quando você terminar um relacionamento, pode saber, você vai carregar esse fardo pelo tempo que você quiser. Se você quiser sofrer por tempo determinado, tranquilo. Se você quiser sofrer por pouco tempo ou não sofrer, perguntaram, José Luiz, se o Mahatma Gandhi, se o Dalai Lama, está no livro Arte da Felicidade, já havia ficado triste alguma vez na vida. Ele falou, não lembro. Não? Como assim não? Nunca ficou? O rapaz tinha várias perguntas sobre solidão, sobre tristeza. Daí ele fala, não, uma vez quando mamãe faleceu, 15 minutos, mas depois não sofri mais. Você está chegando lá, Zé, você ficou um mês, ele ficou 15 minutos. Quem sabe eu fique 2 meses e também estou chegando lá. Jesus, com certeza, consolou a própria mãe na cruz. Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Talvez sem mágoa alguma, sem lamento, porque se tivesse muito lamentado, muito denso, muito perturbado, talvez não conseguisse se libertar, porque passaria pela própria lei de Deus, talvez não fosse um Cristo. Então, olha só que coisa mais bonita. Esforçai-vos por sair pelo pensamento. O pensamento é a faculdade cognitiva, aquela condição assim, puxa, por que eu estou sofrendo assim? Não preciso, não, eu tenho condição. E depois outra, pessoal, todas as notícias ruins que vocês receberem, podem saber, o jogo não acaba aqui não, meu. Não, nós não vamos desistir, não. Nós não vamos parar, tem gente comigo, tem anjos da guarda comigo. Não, nós vamos em frente, nós vamos assim mesmo. Nós vamos continuar essa luta. Quando Jesus disse para André, irmão de Simão Pedro, lindamente, André, se um dia seus olhos se fecharem para a luz do mundo, para a luz da terra, você vai ficar cego, André. Poderá servir a Deus com os teus ouvidos. Mas se um dia, André, teus ouvidos e olhos se fecharem para a luz do mundo, tome assim mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Mas se um dia, André, olhos, ouvidos, mãos e pernas se fecharem para a luz do mundo, ou seja, o André ficou na cama, não consegue mais enxergar, não consegue mais ouvir, não consegue mais se movimentar, ainda poderá servir a Deus com a tua paciência e com tua coragem. Vejam, pessoal, que
servir a Deus, estar conectado, é sempre possível, é sempre acessível, é sempre nosso contato com o Pai é permitido. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera. À medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material. Aqui que parece-me a grande lição, o grande toque que está no finalzinho da explicação de Fenelon. Tenta pelo pensamento não sofrer tanto, sair da vossa acanhada esfera. À medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como um simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Portanto, eu estou olhando aqui para alguém, por exemplo, que está aqui, olha só o Paulo, parece o Paulo ali, até o telefone dele, 2014, 20, 040. Fala, Paulo, tudo bem? Eu estou vendo ali o Paulo, mas não sei quanto tempo o Paulo tem de reencarnação na Grécia. Não sei quantos anos ele já viveu no Egito. Não sei quantas vezes ele já viveu aqui no Brasil. Eu estou vendo uma parte da passagem do Paulo. Eu estou vendo ele aqui agora. Mas a existência verdadeira dele é no mundo espiritual, não é essa. Nós estamos aqui usando um corpo que pode ser atendido por vários nomes, que é um corpo que atende como pai, como filho, como irmão, como primo, como esposa, como cunhada, como sogra, como todas as coisas, mas nós estamos caminhando para a verdadeira pátria espiritual. E a gente não fica triste quando bate o sinal da escola, a escola da terra, e a gente vai embora e reencontra a nossa família lá. Reencontra nosso pai, nossa mãe. Alguém ficou triste quando o pai, como o Henrique fazia, ele ficava triste quando eu deixava ele na escola, ele não queria ficar, ele jogava duro comigo. Mas quando eu reencontrava, ele estava muito feliz, ele queria vir para casa, ele estava muito bem. Essa é uma questão que no Livro dos Espíritos acalma a gente, traz conforto aos corações que acreditem. 160. O espírito se encontra imediatamente com quem conheceu e morreram antes dele. Vamos fazer um grupo aqui nesse combinado, pessoal? Ou vamos fazer um combinado aqui nesse grupo? Todos nós, estamos falando desse assunto. Quem morrer primeiro, restabeleça logo o equilíbrio no mundo espiritual, para que quando cada um for desencarnando, vocês venham ajudar. Não vem aparecer enquanto estou encarnado, hein? Não confundiu as coisas. Eu que estou dormindo, não vai puxar meu lençol, não vai mexer no meu pé. Não é nisso que eu estou falando. É quando eu desencarnar e você estiver no mundo espiritual. Você vem. Tato, combinamos aquele dia, estou aqui. Por quê? Porque é permitido. É possível. É da lei. O espírito se encontra imediatamente com quem conheceu na terra e que morreu antes dele? Sim, dizem os espíritos, conforme a afeição que lhes votava e a que eles consagravam. Então, se eu tenho realmente um carinho muito grande pela Camila, e eu desencarnar antes da Camila, eu posso vir ajudar minha irmã, minha amiga, claro, vou lá. Para a Lu, posso ir, se a Lu for na minha frente, ela vai, Dona Regina. Tem que ter uma afeição, tem que ter uma possibilidade, mas aqui é do fundo do coração, não é da boca para fora. Continuando, ele vai dizer, muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Poxa vida, outra vez está aparecendo essa coisa de desligar das faixas, desapegar, de se desprender. Eu posso falar para vocês, pessoal, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer e não desencarnar. Eu tenho medo de ficar, de algum modo, preso aqui, não consigo desencarnar, e o Henrique prendeu mais do que eu imaginava, e as coisas que eu tinha, eu acho um pouco difícil. Mas pode ser. Eu não posso garantir que não. Então, me ajuda a desligar das faixas da matéria. Encontram-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a vida na terrena. Então, se eu nunca mais ver a Flávia Teodoro, Flávia, tá combinado entre nós, hein? Se eu não ver mais vocês, se eu não ver mais o Wilson José Luiz, cara, eu vi um dia aquelas pessoas, e é depois do desencarne que eu fui reencontrá-los lá. É o que eles falam. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a vida na Terra. E vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados, e os vem visitar. Parece que é tão segura a resposta, parece que é tão confortável, está tudo tão bem. Parece que eu não tenho por que ter medo. E parece que, se nós conseguirmos isso, nós vamos nos desapegando. Nós vamos nos desapegando da matéria. Porque o Sócrates uma vez disse o seguinte,
que nós, como filosofar é treinar para morrer, vivemos a vida somente atendendo aos prazeres carnais. Não vamos fazer isso pelo tempo, mas se eu perguntasse, fala aí alguma coisa que vocês gostam de fazer, que dá felicidade para vocês. A gente só vai poder falar, quando eu encontro a minha família, quando eu como uma comida gostosa, quando eu pulo na piscina, quando eu dentro de férias. Tudo isso é para atenuar o desconforto de existir, de Sócrates. Você come e sente prazer em comer para atenuar o desconforto da fome. Você bebe para atenuar o desconforto da sede. Você pula numa piscina para atenuar o calor. Você encontra os amigos para atenuar a saudade. Você não consegue expressar ainda uma felicidade legítima, puramente espiritual. Mas ele diz que você deve tentar emancipar a cabeça e não mais viver atendendo somente, não é não atender, atendendo somente às necessidades do corpo físico. Então, come quando está com fome, bebe quando está com sede, dorme quando está com sono, aí tem relação quando está com desejo, dorme de novo, come de novo, e fica nessa vida exclusivamente material, sem conseguir emancipar, sem conseguir libertar. E se algum dia isso acontecer entre nós, que entreguemos, como Jesus falou, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito e não tenho problema nenhum. Eu quero chamar a atenção para uma carta. Esse Treino para a Morte é uma carta de irmão X, que Chico Xavier psicografou, Humberto de Campos, que ele está nos ensinando como treinar para morrer. A minha avó, Arlinda, já desencarnada, falava que quando ela fosse morrer, ela ia dar um ar de riso. Talvez ela fosse posicionar na posição da morte, dar um ar de riso, tipo Mona Lisa. Mas não é esse treino para a morte que ela está falando. Não é esse treino. O treino para a morte é desapegar-se do corpo físico, desapegar-se do dinheiro, desapegar-se. É ser usufrutuário dele, mas não ser escravo. Treinar para a morte, ele cita comida, ele cita talão de cheque, ele cita bebida alcoólica, ele cita as pessoas. Ele está nos ensinando a treinar para morrer, treinar para desencarnar. O mesmo que Sócrates falava, que a alma é capturada, ele fala isso em 2 textos, a Apologia de Sócrates e Fédon. A alma é capturada e por algum tempo vai ficar presa ao corpo. Mas quando se libertar, é porque ela deixou para trás a sua prisão, o seu cativeiro. E para essa libertação, ela tem que treinar, ela tem que emancipar o seu desencarne. A projeção astral é uma forma de treinamento. Legal, Porque legal, todo dia Carol. você projeta e volta. Aí tem uma hora que você não vai voltar. Essa é a ideia, né? Que legal, que legal. É sim. O próprio Kardec falava do sonambulismo, do êxtase, essas questões, como projeção, essa tentativa de perceber-se que você não é o corpo físico. Eu, toda vez que vou tomar banho, eu falo, eu vou dar banho no meu corpo. Eu não vou tomar banho, porque é o meu corpo que tem que tomar banho. Eu vou dar banho nele como sendo um espírito. Mas, pessoal, quando eu falei que não era a intenção falar esse tema, graças a Deus deu tudo tão certo, porque eu acho que esse tema abre muita possibilidade para a gente conversar, para a gente pensar junto. Eu quero contar uma breve história do Chico Xavier e depois uma que o Richard me contou e que parece que tem muito a ver com tudo isso sobre desencarnar mais cedo, quem está certo para morrer, quem não está, se era homem bom ou homem mau. A história que aconteceu com o Chico envolveu a maior autoridade eclesiástica da face da Terra, que era o Papa Pio XI. O Chico recebeu uma psicografia de Humberto de Campos mostrando como foi o desencarne do Papa Pio XI. E ele diz coisas muito profundas, muito significativas para nós nesse momento. Ele disse que o Papa Pio XI estava preso àquele corpo e como qualquer homem mortal, ele agonizava. Ele estava vinculado ao processo do desencarne, da separação como nós. E ele descreve que ao lado daquele corpo na cama, ou daquele moribundo, Papa Pio XI, estavam as maiores autoridades também ao lado, orando, pedindo, clamando, que não desencarnasse, que não morresse. Como muitas vezes nós fizemos com alguns papas, incluindo João Paulo II, que teve grande dificuldade para desencarnar, tamanho pedido, tamanha teia de retenção que os fiéis fizeram, fiéis católicos. Mas aqui ele então vai descrevendo candelabros de ouro, madeiras maravilhosas, mobílias mirabolantes ao lado daquele papa, daquele senhor da igreja, tudo bem. E ele diz, e no entanto, o homem agonizava como qualquer outro mortal. E ele fala uma frase muito significativa, a morte não lhe reconhecia a autoridade. Nós não temos autoridade nesse sentido. Eu posso talvez, com uma boa influência, entrar em qualquer lugar, mas
Eu não posso, com uma boa influência, impedir que chegue a minha hora, que chegue a hora das pessoas que eu amo, e que chegue a hora de devolver ao mundo espiritual, a verdadeira pátria, aquilo que a gente um dia habitou. Mas o que eu quero chamar a atenção e contar a história do Richard para vocês, Richard Simonetti, que é de Bauru, e que eu tive um bom contato com ele. Ele disse assim, que uma vez um rabino tinha ido viajar e deixou a sua esposa e 2 filhos em casa. E naquela época, muitos anos atrás, não tinha o WhatsApp. Bom, todos vocês aqui que acho que estão vendo sabem que teve uma época que não existia o WhatsApp. Para o Henrique, ele nasceu já no mundo do WhatsApp, já tinha as comunicações assim instantâneas. Quando ele quer falar comigo, ele liga por câmera e a gente se fala. Mas esse rabino viveu numa época que não tinha. E ele então estava já viajando alguns dias e os 2 filhos dele, que estavam com a mãe, estava ali com o cuidado da mãe, sofreram um acidente e morreram. Esses 2 filhos eram os 2 filhos mais bondosos que poderia se ter. Eu não disse que eram quaisquer filhos. Eu disse que eram aqueles filhos. Eu não disse que foi um dos filhos. Eu disse que foram os 2 filhos. Os 2 morreram. Bem, o rabino não estava presente, então não teve a notícia no mesmo dia. A mãe dele, a mãe das crianças, e o contato com o esposo, ela ficou muito preocupada como contar, como dar a notícia para esse rabino. E ela então fica muito perturbada porque ele sofria do coração e era capaz de ter um infarto quando ouvisse essa notícia, quando voltasse para casa. Bem, ela pede a Jesus uma orientação. E eu acho que é a melhor saída, pessoal. Toda vez que vocês perguntarem o que é melhor a fazer, para mim o melhor é orar. Porque é receber uma intuição, é saber o que fazer. E essa mamãe, essa mulher desse rabino, orou e pediu a Jesus que ajudasse a ela, tanto na superação da dor, quanto a ajudar a transmitir a notícia ao marido, que seria um grande risco para ele. Bem, passados os dias, o marido volta e estava em casa, a mulher o recebe e ela fala, meu amor, que saudade, que bom você aqui em casa. E ele diz o mesmo. Ah, mas cadê nossos filhos, mulher? Eu quero vê-los. Calma, meu amor, eles virão logo mais. Mas eu quero que você me ajude num problema que eu estou enfrentando. E ele fala, o que foi? Na sua ausência, me foram emprestadas 2 joias. E eu me afeiçoei muito a elas. E o dono agora está querendo de volta e eu não quero devolvê-las. Eu me afeiçoei demais a essas joias. Então, ele falou, mas como assim? Nós não vivemos com tanto dinheiro, mas nós somos honrados e dignos. Nós podemos comprar. Ela falou, não, meu amor, você não entendeu. As joias não estão à venda. A pessoa só me deixou com alguns cuidados, mas agora ela quer de volta e eu não vou mais devolver. Ele falou, não, meu, então nós vamos devolver, sim. Nós somos uma família honrada, com moral, digna. Eu mesmo, após nosso jantar, vou lá e vou devolver as joias com você. Mas você acha que isso é o certo, meu amor? Não posso ficar com elas? Eu me afeiçoei muito, você não as viu, elas são incríveis. Não, você não pode ficar com o que não é seu. Você irá devolver essas joias e eu vou lhe ajudar, vou com você. Então ela diz, pois bem, meu amor, seja feito então como você está falando. Mas essas joias já foram devolvidas. Eram nossos filhos. E as joias que Deus nos emprestou, e agora pegou de volta. Ele então compreendeu que todo aquele teatro, toda aquela história que ela criou, foi para mostrar para ele que muitas joias nos são emprestadas. Quantos anjos da guarda nos ajudaram a mamar, nos trocaram, colocaram num lugar mais gostoso, nos protegeram. Quantas mamães e vovós doaram do seu tempo, do seu melhor, para que o nosso bem-estar fosse pleno. Quantas pessoas nos ajudaram e passaram por nós, até mesmo mais novos, como irmãos ou como filhos, mas que chega um dia que essas joias precisam voltar para casa. E nós não somos os donos delas, nós não podemos retê-las, nós não podemos nem que conseguíssemos, nós não temos condição de fazer isso. E essas joias, então, sendo devolvidas, me mostra o que devemos fazer numa situação de dor como essa. Submissão à vontade de Deus, pessoal. Não há como lutar contra o que Deus decidiu. Se Deus resolveu levar nosso pai, nossa mãe, o que é muito mais justo e fácil de encarar do que um filho, tudo bem,
Mas mesmo que ele leve um filho ou que fosse alguma coisa assim, ninguém morre, porque a morte é só a separação do corpo e da alma, do corpo e do espírito. Quando morremos, devolvemos nosso corpo ao planeta Terra e continuamos a nossa existência, a nossa vida, que nunca foi interrompida. Ora encarnados, ora desencarnados, mas sempre vivos. Deus não dá a morte e dá a vida, ele só dá a vida. E a morte nunca acontecerá, somente em carnes e desencarnes, reencarnes e desencarnes. E num momento como esse, a doutrina espírita nos ajuda muito a entender que, bom ou mal, todos se vão. E se aquela pessoa era o bem para mim, tudo bem, ele se foi, e eu tenho submissão à vontade de Deus, eu obedecerei. Das Sagradas Mãos de Chico Xavier, foi escrito um texto que eu me empolguei, vendo a Natasha citando algumas coisas tão bonitas, e cito para vocês, e a gente comenta, a gente pergunta o que vocês quiserem, se tiverem alguma assim dúvida. Castro Alves diz assim: há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, mas em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos do desconhecimento e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota de orvalho que vai caindo num arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É um fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus é somente o seu amor, o universo todo é o seu altar. Ó bendito quem ensina, quem esclarece e quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para frente, caminhai, a vida é luz que se alcança. Tenham fé, tenham esperança e para o infinito marchai. Mas tem que ter esperança do verbo esperançar, pessoal. Porque tem esperança do verbo esperar, não tem esperança, tem espera. Quem espera é quem cruza os braços e fica aguardando alguma coisa acontecer. E esse não somos nós. Mas quem tem esperança do verbo esperançar, que é o da onde se origina a palavra esperança, vai atrás, busca e quer compreender. Se você está querendo encontrar explicação para uma dor muito profunda, então você tem que se esperançar e ir atrás dessa resposta, entendendo que aqui é uma passagem tão rapidinha e que todos nós um dia retornaremos ao mundo espiritual. Eu sei que quando você entra numa loja, numa padaria para comprar uma torta de morango, é porque você quer sentir gosto de morango representado numa torta. E eu sei que quem ganha uma encarnação quer sentir gosto de felicidade representado numa vida. Eu sei que tem muita torta ruim de morango que não tem nenhum gostinho de morango, como tem muita vida ruim que não tem nenhum gostinho de felicidade. Mas pode saber que a vida ruim é porque você está dando um sabor nela que ela não precisa ter. Como, por exemplo, essa torta que é ruim é porque foi colocado muita coisa artificial e falsa nela. Mas se você quiser ser feliz, é muito fácil, mas saiba que isso está sob a sua possibilidade. Deus nos dá a vida. A felicidade fica sempre por nossa conta. Se você quiser ter uma vida mais feliz, tenha, seja feliz e entenda que tudo o que aconteceu só está fazendo você ser uma pessoa mais forte e melhor. Logo, logo, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, estaremos todos no mundo espiritual e vamos ver quem é que estava com a razão. Meus amados, muito obrigado a todos. Era isso que eu queria falar com vocês, mas estamos aqui para conversar, para ouvir as histórias, isso é que nos faz bem. Tato, muito obrigada. Que banquete espiritual a gente recebeu aqui hoje. É de praxe, nós agradecemos, né, a presença dos nossos amigos aqui que se encontram. Por algumas vezes a gente chegou a até mais de 40 participantes. A gente abrir para perguntas. Então, a gente abre, tá, para perguntas. Legal. A gente só não pode aumentar muito esse tempo, porque a gente tem um segundo trabalho, que é
o trabalho onde a segunda etapa, né, do nosso trabalho de hoje, que é a vibração para os nossos hospitais, tá bom? Mas eu Tá bom. abro para os nossos irmãos aqui. Muito obrigada, viu, Tato? Eu que agradeço, velho. Que carinho todo de vocês. Muito bom. E o Zé levantou a mãozinha. Pois é, na verdade, não é uma pergunta, é só uma observação. Eu sempre falei a linguagem do que eu faço hoje. Quando chegou minha hora, as pernas balançaram um pouco, porque 4 anos antes meu pai tinha ido e eu tive uma postura bastante segura, mas só que eu tinha uma referência que era a mãe, que apesar da fraqueza física, era uma fortaleza espiritual. Legal. No momento em que ela se foi, eu senti assim, realmente um vazio, a perna balançou, e eu orei muito. Pedi muito a Jesus qual fez a mulher do Rabino. Sim. E a misericórdia, ela sempre nos cerca, nos abraça com alguma solução. E no meu caso, a solução foi a presença da minha mãe nos meus sonhos durante uma semana inteira, mostrando a felicidade dela, mostrando a alegria, mostrando o rejuvenescimento dela e mostrando a libertação dela. Isso foi muito consolador. Só queria fazer essa observação que nós não estamos sozinhos nessa luta. É preciso que eu dê o meu testemunho, o meu basta ao sofrimento, mas temos que confiar que a espiritualidade, que os mensageiros do Cristo estão ali para nos ajudar de acordo com as nossas condições de merecimento. Só essa. Muito legal. Muito bom, José. Obrigado. Essas contribuições que vocês fazem é sempre bem verdadeira. E é isso mesmo, dar esse testemunho. A nossa razão, pessoal, nos levará até certo ponto. A minha relação com Deus, por exemplo, eu costumo dizer que é exclusivamente de fé, porque a minha razão não é capaz de compreender como que ele foi criado, se não foi criado, é incriado, mas se não é criado, nunca foi criado, como que existe todo o tempo, como é que faz. Mas a minha fé é aquilo que me conecta com ele, a certeza de algo que eu não posso demonstrar para ninguém, mas que está por trás, que me protege, que me ama incondicionalmente. E que todo mundo que tem filho, não é, José? A gente fala, não é possível que o amor que nós temos pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, não seja só uma pequena demonstração do amor de Deus para nós. E se eu nunca condenarei um filho pela eternidade, ao sofrimento, se eu nunca vou amar, como que pode Deus fazer isso? Então não faz. Para mim, a falta é de compreensão, de confiança, como você bem nos comentou. Ou tá todo mundo na mesma cidade aí? Todo mundo do Espírito Santo ou não? Não. Eu sei que a Lu não tá, a Camila... A Lu tá em Araraquara, né, Lu? Araraquara, que legal. Nós temos gente de todo o Brasil presente com a gente, e até de fora do Brasil muitas vezes. Hoje eu não sei se tem alguém de fora do Brasil, mas... Que legal, que legal. Maravilhas da internet, né? Obrigado também a Carol. Carol, desde sempre, organizou, passamos aqui o som, foi tudo bom. Obrigado, Carol, dessa ajuda aí. Tinha um professor que falava assim, ele, ó, não precisa ficar com vergonha de fazer perguntas, a sua pergunta foi boba, a gente dá uma risada assim da sua cara, mas no máximo fica nisso. E um de cada vez, né, Tato? Ajudava muito você falar isso, né, professor? Aí que um de cada vez e sem pressa, né, Tato? É verdade, é verdade. Eu acho que a dona Regina levantou a mãozinha dela. Oi, meu filho querido, foi mesmo. Você vê como Deus é o Todo-Poderoso? Por acaso, eu ouvi tua palestra. A primeira, logo que meu filho tinha partido. Eu falei assim, eu nunca vou conversar com o Tato. Como que eu vou conseguir o telefone dele? E na segunda palestra, você falou do teu salto de paraquedas, que as tuas pernas tremeram, e que o Paulo Assis falou. Mas se solta mais, Tato, né? Eu falei assim, meu Deus, conseguiu o telefone do Tato, porque o Paulo Assis é como filho também meu. Ele nasceu pertinho de casa, ele era meu vizinho. Então, meu filho querido, eu consegui um milagre de Jesus. Ele sentia que eu estava, como você falou hoje, se eu fosse me guiar pela razão,
eu diria que Jesus teve toda certeza, porque meu filho já tinha sofrido muito. 50 anos, amputações, hemodiálise, mas se eu fosse usar o coração, então eu resolvi guardar ele aqui dentro. E eu não sou mais a mesma. Eu era muito alegre, muito alegre. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Outro dia eu fiz um comentário e me criticaram. Eu falei que eu rezo por Lázaro, porque rezando pelo Lázaro, para que ele se converta, para que se arrependa, e me criticaram. E daí, Tato, meu filho querido, eu estou certa de rezar por ele? Regina, nunca há erro em rezar, nunca há o mal. Se a senhora tem no coração que a sua prece é com um pedido sincero para o bem dele, para o bem de um comportamento, nunca é errado, porque a senhora não está forçando ninguém a nada. A senhora está pedindo que os anjos da guarda, que o orientem, que o ajudem. Muitas vezes até falam assim que é errado rezar por quem desencarnou. Eu cheguei a ouvir, pessoal, a Camila conhece a Thaís estava aqui com o nosso, estava aqui apareceu um pouquinho, acho que agora ela está no curso dela. Mas essa menina que está aqui embaixo, eu ouvi, o caixão do irmão da Thaís estava ali sendo velado, e eu não vou falar, não sei se eu posso falar aqui, mas um outro da religião falou que agora não adiantava mais orar, porque agora já tinha decidido se Deus, onde ele estaria, agora é irreversível. E eu discordo dessa postura, porque orar pelos desencarnados faz muito bem aos desencarnados. Mas o que o Chico até falava no Pinga Fogo é que se chorar por eles era fazer mal ou bem. Ele fala, se forem lágrimas limpas, fazem muito bem, lágrimas de saudade, de alegria. Mas se forem lágrimas de revolta, de perguntar a Deus por que fez aquilo, perturbava, chegava aquela vibração negativa. Então, dona Regina, orar nunca está errado. E orar para uma pessoa, então, é uma demonstração de preocupação, de sinceridade, de amor com aquela pessoa. A senhora não está errada, não. E eu fico muito feliz quando a senhora conta que a senhora me tem como um filho, que a senhora ora por mim. Então, é sempre bem-vindo. Agora, muitas vezes aquela pessoa está tão repulsiva, está tão bloqueada, blindada, que ela não parece que não se manifesta as nossas intenções. Segundo me disseram, ele está assim mesmo. Ele ainda não se encontrou. Então, eu oro para que ele se encontre, arrependa, né? Claro. E parabéns, você foi brilhante, como sempre. Que Jesus... Mas a senhora é suspeita a falar isso, a senhora é como uma mãe para mim. Mas a senhora gostou da palestra? A senhora achou que eu estava bonito ou não? A senhora achou que estava bem, assim, né? Então, achei que ficou bonito. Aquelas quebradinhas de cabelo que você isso. dá. Sim. Eu adoro. E quando você fez assim, eu falo assim, o Tato está cansado, e eu noto que você cansa. Não, tá tudo bem. É só Deus o te corpo. abençoe, tá? Depois nós conversamos bastante, tá bom? Combinado, mamãe. Aqui Tá combinado, na minha mamãe. casa. Aqui Joia! na minha casa. Já tá tudo certo, tá? Irei com prazer. Um beijo, meu filho. Deus te abençoe. Beijo para a senhora. Obrigado, assim seja. Que legal, pessoal. Que gostoso isso, né? Não é gostoso uma relação dessa? E a dona Regina, muitas vezes, ela manda áudio para mim e fala, mas pede desculpa para sua mãe, fala para ela não ficar com ciúme, que eu gosto de você como um filho. Fala, não tem perigo, dona Regina. Deus, Jesus deixou bem claro, a gente pode ser pai e mãe de quantas crianças e quantas pessoas nós pudermos. Devemos amar a humanidade como ele nos amou, esse é o mandamento maior. Se a senhora me amar como filho, a senhora está sentindo que Jesus está feliz com a senhora, viu? Que legal. Mas um filho sempre quer que a mãe elogie essa jogada no cabelo. Eu falei assim, se ele está com o cabelo comprido, ele não vai dar mais aquelas jogadinhas. Mas você deu. Lógico, não podia fazer isso com a senhora. Tá? Continue seu sacerdócio. Obrigado, mamãe. Obrigado.
O tempo passa muito rápido, né, pessoal? Pela madrugada. Que isso, cara. O Stephen Hawking falou, tempo, seja lá o que for isto. Agora eu vou usar a frase dele. Stephen Hawking fala, tempo, seja lá o que for isso. Como passa rápido, pai amado. Às vezes eu começo a falar um negócio, quando eu olho ali, já passou 50 minutos, não é possível. Mas é pela alegria de estar aqui. Foi muito bom, Tato, ouvi-lo. Essa noite realmente foi de muito aprendizado a todos nós. Receber também a querida Dona Regina aqui com a gente também. Acho que alguém quer comentar alguma coisa? Giovana, acho que Giovana. Giovana. Ei, boa noite a todos. Então, amanhã, dia 11, é um dia muito importante na minha vida. É um dia que eu renasci. Amanhã está fazendo 15 anos do meu sequestro, aonde que eu levei 2 tiros, eu vivi novamente, né? Eu tive depressão profunda, síndrome do pânico, transtorno bipolar, minha vida mudou completamente, foram 3 anos praticamente em cima de uma cama, num quarto, que eu não aguentava conversar, eu não aguentava dirigir, eu não aguentava ver ninguém, e meus amigos da Casa Espíritas, muita oração, né? Muito passe. E eu estou aqui, gente, viva, e eu não sei, Tato, se a gente deve comemorar. Os meus familiares, às vezes, me chamam a atenção, porque todo ano eu falo assim, olha, hoje eu estou fazendo tantos anos, então amanhã eu vou fazer 15 anos. Aí minha mãe, por exemplo, ela não gosta. Não, eu falo, gente, eu nasci de novo. É como que eu faço aniversário 29 de setembro, mês que vem. Esses 15 anos que se passaram, muita coisa na minha vida mudou e para melhor, entendeu? Então, eu acho que eu sou muito... Alguma coisa eu tenho que fazer aqui na Terra. Eu acho que nesse período eu melhorei, sabe? Eu sempre procuro progredir, né? Não é por isso que a gente nasce, não é por isso que a gente reencarna. Sim. Então, e muito obrigada aí pela sua palavra, eu palestra muito boa. Eu que agradeço você, meu anjo. Gi, eu acho que você está certíssima de comemorar. Você, lembre-se de Paulo, a tudo dai graças. Agradeça, assim, você pode olhar com esses olhos e falar, puxa, eu te renasci, meu pai, muito obrigado. Eu conto uma coisa para você que é tão menor do que o que você passou em si, mas o dia que eu tinha me divorciado, isso já faz alguns anos, e o Henrique foi pegando as coisinhas dele para ir embora, foi um dia triste para mim. Forte essa imagem dele juntar as coisinhas, qual brinquedo vai levar, ele nem sabia o que estava acontecendo direito. Falavam para ele que ele iria para um hotel, mas ele estava indo. E aí ele falou, tchau, papai. Eu falei, tchau, Henrique. Me lembrei de Paulo de Tarso. Ele falou, deixa para chorar depois que eu for embora. Porque eu falei, eu não vou demonstrar agora que alguma coisa está errada na frente dele. E aí, assim que ele for embora, e quando você está com o sentimento à flor da pele, você está assim, machucado, quando eu recebi a notícia que ele também estava com meningite, isso já bem antes desse dia que ele foi embora, eu sempre falo, Senhor, por favor, eu preciso conversar, preciso de uma reunião. E eles atendem, o que você quer falar? E eu pedi assim, puxa, não está certo isso, puxa, fui tão companheiro do Henrique, não é, o que está acontecendo? Sabe que vem uma ideia, Gi, assim, na minha cabeça, olha, vamos fazer o seguinte, era para ele ter desencarnado, tá bom? Era para ele ter desencarnado, mas agora, o que está acontecendo é que você vai ter que experimentar várias dosezinhas do que uma dose bem forte, de entregar ele na quinta-feira, como o juiz determinou, de pegar ele na segunda, como o juiz determinou aqui da Terra. Mas já que não foi um juiz como o nosso Pai Deus, que você teria que entregar na marra, na data certinha que fosse combinado, foi então lhe concedido assim. Eu posso ter sido ouvido essa história e ter assim, nem é verdade. Mas isso me reconfortou tanto, de que eu agradeço o dia, então, de eu ter experimentado aquilo e poder um dia saber que semana que vem ele está de volta. Eu posso enxergar com os olhos que eu quiser, eu não preciso enxergar com os olhos da dor. No folclore bíblico, Jesus estava andando com os discípulos, encontra um cachorro morto e todo mundo critica, é claro. Eu estou até falando assim para os meus pacientes que chegam no consultório, ainda bem que voltou o calor, porque eu quero reclamar do calor. Estava cansado de reclamar do frio, queria reclamar de outra coisa agora, estava muito repetitiva a minha reclamação. Então, dizendo assim, Jesus estava andando com os discípulos, todo mundo reclamando, e falou, mas quem é esse cachorro? Cadê a limpeza pública? Onde estão os cuidados?
E Jesus em silêncio, deixa todo mundo falar. A hora que ele acaba, o mestre fala assim, mas que belos dentes tem esse cachorro, hein? Vendo alguma coisa bonita ali. Esse é o olhar que a gente tem que ter. Esse é o olhar que Jesus espera. Estar bem em qualquer situação. É isso que ele fala. No mundo tereis aflições. Seja uma aflição como a da Giovana, seja uma aflição como a da Luleles, seja uma aflição como a do Tato. No mundo tereis aflições. Então, vocês estão tendo aflições? Bem-vindo, vocês estão no mundo. Eu, Lu, Giovana, quando eu pego a minha xícara para esquentar alguma coisa no micro-ondas, o leite, eu coloco ela viradinha para mim quando fecha a porta do micro-ondas. Mas eu posso colocar 5, 10, 20, 50, qualquer segundo. Ela acaba com a alça virada para lá. Todas as vezes. Aí eu tenho que cuidado de pegar. Por quê? Porque no mundo é difícil, amigão. É prova e expiação, não folga não. Então no mundo tereis aflições. Mas não vamos esquecer, pelo amor de Deus, do resto. Mas façam como eu, disse o mestre. Tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Vencer o mundo não é vencer no mundo, não é vencer as pessoas, não é vencer os empregos, não é ser considerado um vencedor porque tem um emprego bom, porque tem um carro bom, porque tem um monte de pessoas aos seus pés. É vencer as dificuldades, as tentações, os perigos, vencer o mundo, ser alguém animado, alegre, mesmo com as dificuldades. Olha só, Jesus foi entregado à própria sorte pelos discípulos, um negou 3 vezes, outro vendeu por dinheiro, e todo mundo abandonou ele, deixou ele sozinho. É claro, começa uma pancadaria na cabeça dali, mas todo mundo vai embora. Quando ele volta e encontra o colégio apostólico, no qual lindamente na Bíblia está escrito assim, ó, o mestre, as janelas e as portas estavam fechadas, e Jesus pôs-se entre nós. Ou seja, ele materializou, cara, ele entrou ali, deu para tocar nele. Ó, Tomé, quer encostar aqui? Então, quando ele volta ali, ele dá bom ânimo aos discípulos. Vamos trabalhar, meus irmãos. Ele não vem acusando ninguém, não vem apontar dedo para ninguém. Não faça nada diferente do que você está fazendo, não, Gi. Comemora, sim. Não precisa comemorar os tiros, não precisa comemorar... Mas se você consegue... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue não sentir raiva por essas pessoas que fizeram isso com você? Consigo. Os 2 menores, na época, eles foram presos no mesmo dia. E eu cheguei na delegacia e eu ainda conversei com os meninos. E eu ainda, na audiência, 30 dias depois... Aí eu ainda pedi para não matarem ele. Na época, né, eu não... Hoje eu sou formada em Direito, mas na época eu não entendia muito bem a lei, né? Eu virei para o juiz e falei uma besteira dessa, né? Para preservar a vida deles. E nas minhas orações, eu sempre rezo por eles. E eu sei que o meu pai, quando ele estava encarnado, ele foi atrás desses endereços desses menores e descobriu que eles já tinham sido mortos. É por causa de tráfico de droga e tal. É uma vida então, é uma vida... e foi muito difícil, porque foi assim, às 10 horas da manhã, numa padaria, em Jardim Camburi, aqui em Vitória. Então, assim, todo mundo vendo, foram 2 tiros... E eu fiquei muito mal, mas muito mal mesmo. Quem conhece minha história, eu era casada, meu ex-marido saiu de casa 8 meses depois, me abandonou, eu doente, aí eu tive que mudar, voltar para a Cruz, para a terra dos meus pais. E eu fiquei um palito, eu fiquei pele e osso, e médico, psiquiatra, eles só me dopavam. E eles me dopavam, era muito medicamento. E depois, fui, né, indo com a Casa Espírita e a Igreja Católica, né, porque minha família é metade espírita e metade católica. Enfim, e as coisas foram acontecendo, aí eu voltei para a Cruz, aí chegou um ponto que eu melhorei, aí eu voltei e não tinha nada para fazer, eu falei assim, eu vou fazer faculdade de Direito. Eu sou economista de formação, aí eu falei assim, vou fazer faculdade de Direito, que assim já ajuda no meu trabalho. E fui, e as portas foram se abrindo. Graças a Deus. E estou aqui, hoje eu estou aqui em Aracruz por causa da pandemia, mas está tudo bem, graças a Deus, está todo mundo bem. E amanhã fazem 15 anos. É que Jesus pediu isso, você está tendo uma oportunidade maravilhosa, né? Amar aqueles que te perseguem, te prejudicaram. Faça isso, Gi. Ame mesmo. Eu rezo por eles. Eu sempre rezo. Esses meninos, porque a imagem deles é muito nítida em mim. Foi tudo muito rápido, mas depois teve audiência, então a imagem do rosto deles nunca me saiu da memória.
Aí, hoje em dia, eu rezo por eles, porque eles já estão lá no plano espiritual e sabe Deus em qual lugar, né? Então, eu Em qual rezo situação? para que eles tenham luz. Eu sempre peço a Deus, não só eles, mas os sofredores, por todos os que cometem crimes aqui na Terra, para que eles tenham luz, que eles estejam em bom caminho. Legal, Gi, parabéns. Não é fácil, hein? E Parabéns. detalhe, depois disso eu fui trabalhar dentro de presídio. Eu fui voluntária aqui no Espírito Santo, 5 anos, fazendo trabalho voluntário. A gente tem um projeto aqui no estado, junto com a Federação Espírita. É um projeto e é muito lindo o projeto. Aí eu fui lá conversar com os meninos lá dentro. E nessa época eu já estava bem, porque eu já não tremia, eu já conseguia entrar lá dentro, já ficava lá 1 hora levando a palavra de Jesus para eles. Toda sexta-feira a gente ia no presídio visitar. Fazer Que legal. o trabalho. Então, parabéns a Giovana pelo renascimento de amanhã, né? Vamos todos vibrar com ela, né? Lógico, Festejar esse lógico. momento Vamos que foi rezar glorioso. por todos, né? Por mim e por todos, né? Por todos que se encontram também no cárcere, né? Mas o renascimento foi seu. Muitas vezes é o meio, né, que a pessoa é criada e que realmente eu não estou querendo justificar a maldade, mas é que no país que não tem oportunidade, eu que fiz pós agora em criminologia, eu passei a entender mais o ser humano, sabe? A gente tem que estudar mais, a gente tem que precisa mesmo de políticas sociais, a gente precisa investir em educação, sabe? Porque a gente só vê a violência aumentando, pelo menos aqui no nosso estado, infelizmente. Então, a gente, né, hoje, na nossa prece, aí vão rezar por todos os encarcerados, né? Que Deus tenha piedade de cada um deles, né? Com certeza. Meus irmãos, eu queria convidá-los com no avançar, né, do tempo, e assim, o tema foi maravilhoso. Realmente, mais uma vez, obrigada, Tato. Que joia. Obrigado, Zé Luiz, também, por estar aqui com a gente. Vamos colocar um coraçãozinho aqui pro Tato? Vamos lá. Vai. Isso, coraçãozinho pro Tato aqui, porque... Tá faltando. A Lu tá dando, tudo bem. Ó, Carol, manda, grande Carol. A Camila não quer mandar coração, eu sei, eu conheço bem. Ali. Que legal, obrigado, Você vai em pessoal. reações embaixo aí, clica aí. Tato, eu sempre saúdo aos visitantes como bem-vindo à vitória, bem-vindo ao nosso coração. Agora eu digo, Tato, não queira sair do nosso coração. Não vou querer sair. Porque eu queria ser num lugar tão bom, tão amoroso, tão gostoso. Quero voltar, pessoal. Convida de novo, viu? Certeza. Já está convidado, tá? Cadê Eduardo? Cadê o Dilson? Já coloca aí nessa... Eduardo Já aproveita, tá aqui agora, Dilson. né? E é bom que ele faz as duas coisas, ele canta e faz a palestra aí. Se for repetir que legal. todo mundo, os outros não falam, tá difícil. Tá tudo Ele vai cantar o ano que vem, esse ano tá tudo programado, os cantores, os músicos. Fica tranquilo. Você pode falar para um deles que não vai ter mais a coisa e quando na verdade vai ter, eu vou e canto no lugar. Não, tô brincando. Olha, Beijo, Tata. A gente te ama, viu? Beijo, cara. É recíproco, minha linda. Recíproco. Paz, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês. Verinha. boa noite a todos. Boa noite, Boa noite, Boa noite, pessoal. Parabéns, Tata. Obrigado. Saudade de vocês, Com Deus. Tchau, Lelis.